Hey Power! Sejam bem-vindos ao Power People Cast. Vamos falar hoje da sua marca. E não tô falando de brand dessa vez, não. É da marca. E para isso eu trouxe uma pessoa Power do Quinto e Rebelo Propriedade Intelectual. Maria Rebelo, seja bem-vinda! Obrigada, Marília! Quanto tempo já aí nesse mundo da propriedade intelectual? No mundo da propriedade intelectual já tem uns 12 anos. Com a empresa formalizada, a gente já tem aí, já vai fazer 11 anos agora. Show. Interessante saber, porque muitas vezes a gente contrata esse tipo de serviço sem saber que está contratando. Às vezes a gente contrata através de uma empresa de marketing, de propaganda, e é importante trazer à tona que existe uma coisa por trás, né? Que é a empresa como a da Maria, que é a Quinto e Rebelo, que faz essa parte, tá? Então, muita gente usa que por medo de crescer não precisa fazer o registro de marca, Maria. E aí se vê, então, com a grande marca e, às vezes, sem valor, se pega com essa marca já registrada em algum outro lugar. Como é que tu lida no dia a dia com esse tipo de situação? A palavra é dia a dia mesmo, Marília, porque é todo dia que aparece pessoas que já estão no mercado aí há 5, 6 anos, 10 anos. Já peguei casos de 28 anos no mercado, sem ter a marca registrada. E aí, quando a gente faz a busca de anterioridade, que não acha nada igual e pode prosseguir com o registro, perfeito, né? Porque aí a gente consegue, mesmo tarde, a gente consegue resolver o problema. Mas quando já existe alguma coisa ali igual ou muito semelhante, registrada, que os riscos de conseguir essa marca aumentam, aí a gente fica numa situação delicada, né? De pensar em uma estratégia para ver como fazer essa proteção. Eita, eu imagino que seja... Dá um frio na barriga do empresário. Dá um frio na barriga. Tá, mas vamos agora no início das coisas. O que é que o empreendedor, o empresário precisa saber em se tratando de propriedade intelectual? E vamos falar aqui, porque eu sei que tem um universo, isso aí. Vamos falar do simples, slogan e o nome, a marca. Vamos falar disso hoje. Perfeito. A marca, quando a gente fala de marca, a gente está falando de um nome ou, né, uma logo que dá nome a um produto ou a um serviço. Então, o nome que eu chamo o meu produto ou o meu serviço, que eu diferencio ele no mercado dos outros, é o que eu chamo de marca. Então, a marca, qual é o momento ideal dela ser registrada? Quando eu estou pensando no nome. Quando eu estou pensando no nome, é o momento ideal de eu fazer uma busca para saber se não existe nada igual, nada semelhante. E quando eu falo dessa busca, não é no Instagram, não é no Google, pode ser também, mas é importante que essa busca seja feita no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a autarquia federal responsável por esse registro de marca no Brasil. E eu estou reforçando esse ponto, porque muitas vezes o cliente chega, eu já fiz a busca no Google e não encontrei nada. Mas assim, eu já peguei marcas que não tinha nada no Google e elas já estavam registradas. E eu já peguei marcas que tinha muita coisa no Google, mas não tinha nada registrado. Caraca. Então é muito importante a gente fazer essa busca no site do INPI, que é o responsável por isso. Quanto ao slogan, né, que é uma expressão de propaganda aí que a Marília citou, o slogan ele não era registrável até pouco tempo, a legislação vedava registrar a expressão de propaganda, mas desde o finalzinho ali do ano passado, o INPI passou a admitir o registro de slogan. Então é até bom para as pessoas que já têm marcas de muitos anos, com slogans fortes e bem conhecidos, saberem que a partir de que desde o ano passado, que isso é uma coisa muito recente, isso já pode ser registrado. Vou precisar fazer outro registro. Graças a Deus. Agora, Maria, isso é assim, existe uma facilidade para fazer esse registro? É fácil? Dá para fazer sozinho? Não dá? Eu dizer que não dá para fazer sozinho, dá, né? Não é proibido ninguém solicitar um pedido de registro. Mas é um processo que ele tem termos técnicos, ele é um processo longo. Atualmente, um processo de registro de marca que não tem intercorrência, ou seja, um processo dos sonhos, ele está demorando em média 1 ano e meio. Então, assim, é um processo longo e demorado. É necessário ter a disciplina de acompanhar esse processo semanalmente, porque a maioria dos despachos, eles têm ali um prazo para ser cumprido, e se você perde, o seu processo pode ser arquivado. Então, é muito importante a ajuda, o acompanhamento de um profissional, e aí eu me coloco à disposição, que eu não vou deixar de fazer meu merchan aqui. Mas é muito importante, né, o acompanhamento de um profissional para evitar que você perca prazos, para lhe orientar das estratégias melhores para conseguir esse registro, porque não é só solicitar, existe classes, eu posso ter um produto com o mesmo nome de outro produto, se eles estão em segmentos distintos, então eu posso ter ali uma marca de roupa com o mesmo nome, sei lá, de um medicamento.
né? Porque eles estão em classes distintas. Então, é muito importante você ter uma orientação técnica para lhe orientar onde que estrategicamente faz sentido você estar registrado, quais classes são necessárias você ter o registro para você ter essa proteção total. Porque nem sempre estar protegido em uma classe quer dizer que você está protegido, você está protegendo o seu negócio como um todo. Show. Aí, a pessoa entrando, contratando vocês, entrou com o pedido, conseguiu, o que é que ela precisa ficar atenta? Se ela contratou a gente, como você falou, ela precisa ficar atenta ao WhatsApp dela, ao e-mail, que é onde a gente vai fazer as principais comunicações, mas já teve caso do cliente não responder, que eu fui até a empresa dele. Enfim, a gente dá um jeito de encontrar. Mas o que ela tem que estar atenta é para sempre nos procurar se tiver alguma dúvida. Por quê? Porque existe muita empresa de má fé que liga, que manda boleto, que manda mensagem, que para você pagar taxas que não existem, por etapas do processo que não tem exigências, que é apenas aguardar, e a má fé está aí. Então, é muito importante, sempre que tiver alguma dúvida, nos contratou, mas chegou alguma coisa na sua casa, não pague. Pergunte para a gente se é necessário aquele pagamento, se de fato é algo que deve ser pago. Porque, geralmente, quando tem algo para ser pago, a gente informa pessoalmente para o cliente, ali por ligação, por WhatsApp, por e-mail, justamente para evitar que ele pague taxas que não existem ou de má fé. Esse é um alerta importantíssimo. Isso é um alerta muito importante. Acontece muito mesmo. Uma vez ou outra ainda recebe nos estabelecimentos, tem que ter cuidado com as pessoas que vão estar recebendo essa correspondência, que às vezes vem via correspondência também. Sim. E pode acabar indo lá no monte de boletos que a gente tem para pagar. Chega direto no financeiro, entra no meio do bolo e às vezes a pessoa paga e passa despercebido, de fato. E aí, vamos registrar a marca. O que é que se leva em consideração? Cor leva em consideração, o nome pode ser qualquer extensão, tem limitação de caracteres? Pronto, não tem limitação de caracteres. Eu acredito que não tenha, né? Eu já peguei marcas gigantes que não teve. E eu nunca vi em lugar nenhum que tem limitação de caractere. Então, assim, não tem essa limitação de cores. Tem várias vedações que não podem ser registradas. Então, por exemplo, eu não posso registrar a bandeira do Brasil, símbolos nacionais, como o brasão, trechos muito longos do hino nacional. Eu não posso... Tem várias coisas que são irregistráveis. Eu não posso registrar coisas que façam apologia a drogas ou ao sexo de forma que fique muito vulnerável, vulgar, né? Então, assim, tem vários, que isso é muito importante também, da orientação da consultoria. Palavras que são comuns para o segmento, eu digo isso porque tem várias palavras que são comuns que podem ser registradas, mas eu não posso registrar, por exemplo, o nome farmácia para farmácia. Sim. Eu posso registrar, talvez, farmácia para uma loja de roupa, né? E conseguir exclusividade nisso. Mas, assim, termos comuns para o segmento, que seja uma mera descrição do produto ou do serviço, eles são irregistráveis. E tem um rol, no artigo da lei que trata sobre isso, tem um rol de coisas que são irregistráveis. E, principalmente, o que é mais irregistrável, o que a gente vê mais, o que é mais comum a gente ver causa de indeferimento, é ser semelhante a algo que já existe. E é caro, Maria, para registrar? É mais caro perder a marca. Assim, eu não acho caro, porque é um trabalho longo, é um trabalho técnico, é um trabalho especializado. Contratando com a gente tem várias facilidades de pagamento. De taxa, e as taxas do INPI, para quem por exemplo, para quem está iniciando, que é ali um microempreendedor individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, eles têm taxas diferenciadas. Por exemplo, a taxa de protocolo, atualmente, para uma empresa de médio ou de grande porte, ela é R$355. Se eu sou um MEI, um ML ou um EPP, eu vou pagar R$142. Então, eu vou ter mais de R$200 de descanto, que proporcionalmente para essa taxa é um valor bem significativo. Show. E essas taxas, assim, elas têm que ser pagas independente de como você vai entrar com esse processo. Você vai entrar sozinho, você vai contratar um escritório, porque são taxas federais. Então, ela tem que ser paga para protocolar o pedido. Para protocolar e aí segue, né? E aí segue. E aí depois que faz, ainda vai mais ou menos 1 ano e meio que tu me disse que está de espera para esse tipo de... Isso, um processo que não tem intercorrência demora em média 1 ano e meio. E o que é o processo que a gente sonha, né? Na verdade, a gente quer que seja bem mais rápido. Teve até uma promessa aí recente do INPI de diminuir esse processo. E para a gente, como empresa, é muito bom. Porque a gente entrega mais rápido, né, o resultado para o cliente. E o cliente fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Porque muitas vezes dá uma apreensão. Dá 1 ano e o cliente... Maria, já tem 1 ano que a gente deu entrada. E eu falei, pois eu também estou angustiada. Mas é o processo, faz parte. Mas, Maria, me diz aqui uma coisa. Você vai auxiliar, né, seu cliente, por exemplo. Pode ser que eu queira dar entrada na minha marca... E pode ter um nome muito parecido já. Sim. Só dar entrada garante uma segurança? Não. Ou é preciso ficar atento? Depois que você dá entrada, você tem uma relativa segurança.
Que relativa segurança é essa? Que o INPI vai avaliar o que aconteceu dali para trás, né? As marcas que ele já tem no banco de dados dele. Então, a gente não pode, quando eu dou entrada no pedido de registro, e fujam de qualquer pessoa que lhe garanta que sua marca com certeza vai ser registrada, quando a gente dá entrada no pedido de registro, a gente está fazendo uma solicitação que vai ser julgada por pessoas lá no final. Sim. E lá no final eles vão avaliar o base de dados dele, vão analisar a legislação, vai avaliar se teve alguma oposição, alguma manifestação, alguma apresentação de documentos, vão analisar todo o contexto e vão dizer deferido ou indeferido. É isso. Eu respondi tua pergunta, Marília? Acho que sim. Eu me empolguei e não sei se eu respondi toda, mas tudo bem. Mas assim, há uma segurança relativa, no caso. Sim, há uma segurança relativa, assim, não é absoluta. Não é certeza de que vai garantir, Isso. Mas assim, se eu já sei que não há nada igual nem semelhante no INPI, eu já posso ficar mais tranquila. Quando a gente faz uma busca que a gente não acha nada igual nem semelhante, nem assim eu posso dar certeza. Por quê? Tem um período ali entre eu protocolar o pedido de registro e ele ser publicado que não aparece. Sim, então, por exemplo, se eu faço uma busca para você hoje, Marília, e uma pessoa deu entrada com um nome igual ao seu há 15 dias, há uma semana, não vai aparecer para mim. Então, existe esse potencial aí, esse eventual risco. A base de dados também tem algumas falhas, mas na grande... Mas já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu, assim, umas 2 ou 3 vezes, mas num universo de 1000 marcas, né? Mas é importante o cliente saber porque pode acontecer. Entendi. Obviamente que quando a gente faz uma busca que a gente não encontra nada igual, nem semelhante, a chance desse processo dar certo é muito alta. Na maioria dos casos, isso acontece sem ter nenhuma intercorrência. Eu já cometi alguns erros em relação à marca. E um desses erros foi perder prazo de renovação, tá? Então, vamos compartilhar aqui pelo menos os 3 maiores erros que tu vivencia, que tá do nosso lado aqui, dos empresários, né? O que a gente comete para que a gente use da sabedoria para não fazer de novo. Esse seu erro aí de não pagar a renovação não foi só você, sabe? Isso acontece muito. Tem um bocado comigo, né? O registro da marca, ele tem validade de 10 anos, então é um período muito extenso. E o empresário, no dia a dia dele, ele tem 1000 intercorrências. Eu, como empresário, você, a gente sabe, a gente tem 1000 intercorrências, tem 1000 decisões para serem tomadas, tem 1000 taxas para serem pagas. Então, nesse período, muitas vezes a pessoa diz, minha marca já está registrada, eu não preciso mais de acompanhamento, agora está tudo certo, não tenho mais que me preocupar. Mas você ter uma empresa acompanhando, depois que a marca está registrada, pode acontecer? Pode ter pedido de nulidade, pode ter exigência do INPI, pode ter pedido de caducidade. E tem a renovação que deve ser feita. Então, se você não tem um escritório acompanhando, você pode cair no esquecimento. Então, geralmente, pelo menos com a gente, obviamente, o acompanhamento do processo pós-registro ele é bem mais barato, porque a chance de ter alguma intercorrência é bem menor, mas ela existe, por isso que é importante você pagar, você ter esse acompanhamento especializado. Mas as falhas principais é não pagar a renovação desse registro dessa marca. A outra falha é não fazer a busca de anterioridade antes de pedir o registro da marca, que aí corre o risco de você perder tempo e dinheiro, você vai passar um processo inteiro para lá no final descobrir que foi indeferido. Maria, mas eu já vi pessoas que fizeram a busca e que foi indeferido. Sim, porque tem esses outros riscos que a gente já conversou. E também, às vezes, é uma empresa, como a gente falou no começo, que ela já está há muito tempo no mercado, ela diz, não, Maria, eu sei que tem semelhante, mas mesmo assim eu quero arriscar. E eu já vi dar certo. Claro que já vi várias não darem, mas já vi dar certo também. Arriscou e funcionou. Então, não fazer a busca de anterioridade, não pagar as taxas de renovação e não acompanhar seu processo, ou seja, não olhar ali de vez em quando para saber se teve alguma intercorrência. Tem que contatar a Maria, por favor. Mandei a mensagem para ela, vai estar aí o @, dela, sigam ela também nas redes sociais. Maria, foi até o que aconteceu no nosso caso. Uma particularidade que eu vou contar para vocês. A Planalto, a Rede Planalto, a gente entrou junto com a Maria com o pedido de registro de marca, não era uma marca registrada porque a gente havia consultado antes e havia visto várias Planaltos já registradas, então a gente nem tinha citado esse trabalho. Mas aí ficou muito forte em mim a necessidade de sim, registrar. A primeira vez não deu certo, né, Maria? Por que foi mesmo? Porque já tinha outra com nome semelhante, né? Nem era aqui no Piauí, né? Não, nem era aqui no Piauí, mas o registro da marca ele é todo território nacional. Então, se você tem uma marca registrada e você atua no mercado piauiense, você está vendo uma igual sendo utilizada no Rio Grande do Sul, no Acre, você pode solicitar que cesse o uso? Pode.
Se for na sua área de atuação, para produtos ou serviços semelhantes, pode, porque o registro é todo território nacional. Mas a Marília já perdeu essa preocupação, porque ela já tem marca registrada. A gente usou outra estratégia e hoje nossa marca é registrada e a gente conseguiu manter o nome Planalto. Então, isso. Que aí foi a importância da estratégia, muito importante a consultoria, né? E puxando sardinha para o meu lado, né, Marília? Porque a gente consegue direcionar de uma forma que aumente as chances. Isso. E a Marília também, ela foi muito feliz na decisão de dar entrada em 2 classes, porque ela tanto faz a parte de posto de gasolina, mas ela também tem a conveniência. E a conveniência são outras atividades, que é o comércio de comidas, de bebidas, que também é registrado. Então, a gente tem essa proteção ampla. Exato. Dá uma segurança, viu? Foi pau, Foi sofrido, demorou, porque a gente teve essa primeira negativa, mas a gente insistiu e a segunda já deu certo. Graças a Maria e a Deus, né? Maria, outra coisa. O que me veio em mente quando eu quis registrar a marca? Foi a possibilidade de transformar uma marca e ter valor, agregar valor à rede com o registro da marca, que eu acredito hoje que a Planalto, falando em equity, né, que está muito em voga, né, valor de mercado, valor, né, caso a gente queira passar depois para frente, alguma coisa assim, ter a marca registrada é algo que vai fazer com que fique mais caro, né? Valorize a nossa empresa, né? Porque é suada, a gente trabalha tanto, então a gente precisa usar de estratégias para valorizar o negócio. Então, uma das coisas que eu estava vendo é que ter a marca registrada nos ajudaria a ter um negócio mais valoroso, né? Mais bem visto. Então, quais são as marcas que tu percebe hoje que já são assim, não, essa aqui pode até fechar, mas a marca continua valendo e assim... Vamos sair da Nike, da Coca-Cola e da Colgate e vamos para puxar a sardinha para o nosso Piauí, empresas piauienses. Aqui no Piauí a gente tem várias marcas fortes, né? A de vocês é uma marca forte, vocês estão presentes em vários pontos, né? Vocês têm vários pontos onde a gente passa, a gente vê na rua, então é uma marca forte. A gente tem marcas tradicionais, antigas, muito fortes também. Armazém Paraíba é uma marca muito forte. Nossa, demais. Grupo Calfix é uma marca muito forte, com diversidade enorme de produtos e com muitas marcas registradas. Isso. Entre várias outras, tá? Se você sair na rua, quando você fala de marca, de produtos, lugares que você frequenta, se você for pensar, tudo é marca. Eu gosto de fazer uma analogia, Marília, da marca com filho. Quando o filho nasce, uma das primeiras providências da gente é fazer o quê? O nome. Registrar o nome da criança. Geralmente a gente passa ali os 9 meses pensando, amadurecendo, discutindo o nome. E quando nasce é uma das primeiras preocupações. Então, quando a gente está querendo parir uma empresa, né, que é um parto, e muitas vezes demora mais até do que gestar uma criança. Nossa, é verdade. Então, quando a gente vai parir uma empresa... Gente, sempre vem a discussão do nome, sempre se coloca numa roda, que nome vocês sugerem, o pessoal está pensando nesses 3, vamos fazer votação, enfim, cada um tem suas metodologias, né? Então, quando a gente está pensando nesse nome, é muito importante a gente pesquisar se não tem nada igual, se não tem nada semelhante, para diminuir. Por quê? Muitas vezes as pessoas, elas são muito tímidas, dizem, mas é porque eu sou pequena, não, Maria, mas é uma empresinha. Olha, me dói quando a pessoa diz que é uma empresinha. Toda empresona já foi uma empresinha. Né? Então, sempre tem aquela baixa autoestima, de, não é porque é um negócio... Mas todos os grandes foram pequenos, então é muito importante você proteger isso. E aí, geralmente, é aquele que chega com a mão na cabeça, Maria, pelo amor de Deus, eu estou há 10 anos no mercado e agora eu descobri abrir uma igual no meu quarteirão, o que é que eu faço? E a que abriu com 1 mês, ela já deu entrada, e aí muitas vezes a gente não consegue achar uma saída, né? Mas geralmente dá certo, com calma e estratégia dá certo. Mas é até mais barato você se prevenir antes, né? Porque você se garante. Então é mais barato, dá menos dor de cabeça e é um problema a menos, diante de tantos problemas que o empresário tem que resolver na sua lida diária. Tem que trabalhar com a prevenção o tempo todo. E assim, tem um ponto importante, Marília, é que cada vez mais os ativos intangíveis são aqueles que a gente não consegue palpar, eles são os ativos mais valiosos de uma empresa. Eu sou contadora, né? E como contadora, antes a gente olhava para os balanços patrimonial da empresa, a gente sabia se a empresa era grande quando ela tinha muitos imóveis, muito carro, muito caixa, muito banco, muitas máquinas e equipamentos. O balanço patrimonial delas, essa parte de ativos era muito grande. E ativo intangível, por exemplo, quando eu estava na faculdade, era uma coisa muito distante. E era essas marcas que você falou, era a Nike, era a Coca-Cola. Então, assim, esses ativos intangíveis, que são aqueles que a gente não pode palpar, eles eram muito distantes. E hoje, a maioria das empresas, desde startups, estou falando das pequenas, até a Nike, que é um exemplo clássico, os ativos intangíveis dela são os maiores ativos da empresa. Então, quais são esses ativos intangíveis? São as marcas que ela tem, as patentes que ela tem, são os segredos industriais que elas têm. Então,
a maior parte das empresas hoje, os grandes ativos dela são os ativos intangíveis. Maria, e é possível falir e manter o nome forte? Sim, a gente vê empresas que estão assim, entrando... a marca acaba entrando na pecha da... Por exemplo, eu vejo um caso de uma Americanas dessa. Assim, na tua visão, o nome Americanas mantém relevância? Talvez a gente tem que... Eu acho que mantém relevância porque tem muitos anos de mercado, tem muitas lojas, tem presença. Mas isso é uma questão muito de como a empresa consegue conduzir essa crise. Também tem muito do time certo. A gente não vê, às vezes, a marca tal foi vendida para a marca X. Grupos grandes se fundiram e aí passam a utilizar uma marca só. Isso aí, às vezes é por falência, às vezes é por estratégia. Então, se eu estou vendo que eu não tenho... Muitas vezes a falência, Marília, às vezes é até cansaço. A pessoa diz, eu já cansei de lidar com gente, eu já cansei de lidar com isso, e eu decidi que eu vou fechar minhas portas. E ela vende a marca por um valor muito considerável. Show. Muitas vezes o carro, o imóvel desvaloriza na empresa e a marca valoriza muito. Relevante. Mas as marcas também, elas podem perder valor de um dia para o outro. Como a gente vê, às vezes, aí tem escândalos com trabalho escravo ou com qualquer outro motivo que seja, que as marcas perdem valor. Associado à imagem daquela marca. Isso, como a imagem de uma pessoa, a imagem da marca, a imagem da empresa, elas também podem valorizar ou desvalorizar dependendo da gestão. Por isso que, quando eu falo de propriedade intelectual, eu bato muito na gestão desses ativos intangíveis. Como é importante você saber gerir de forma estratégica. Exato. É muito intangível mesmo, porque passa por reputação também. Quem está à frente da marca, como é que aquela pessoa se porta dentro, fora da empresa, as pessoas que ela vai associar à sua marca, e o histórico dessas pessoas depois. Porque elas, em algum momento, elas tiveram algum atrito, algum contato ali com aquela marca e pode, sim... Do mesmo jeito que quando uma pessoa, por qualquer motivo que seja, que não cabe a gente aqui julgar, faz alguma besteira, a imagem dela tem uma repercussão... Sim. A imagem da marca também tem. Se o seu CEO, se o seu gerente, se o seu gestor, se acontece algo forte, pesado, pessoal ou profissional, que isso repercute na empresa, tem problema na marca. Por exemplo, a Americanas talvez tenha tido alguma repercussão no valor de marca deles. Mas eu ainda considero a marca forte. Eu considero também uma marca muito forte. E tá se erguendo aí. E assim, é uma marca que tem presença em todo o território nacional, uma marca que consolidada de muitos anos, assim, eu não acredito que ela... Mário, perdeu um pouco? Perdeu, mas às vezes ela se recupera melhor, como acontece várias. Às vezes é preciso cair. Os altos e baixos fazem parte do processo também. Aprender uma coisinha nova e dar outro gatilho. A gente, como empresário, quem nunca falhou, né? Quem nunca teve que contornar uma situação. Se não errou, não tentou nada novo. Não tentou nada novo. Se não errar, é porque não tá fazendo nada. Ou então é porque não contratou a Rebelo. Também. Gente, Maria, muito obrigada. Eu acredito que todo esse bate-papo aqui vai agregar muito para quem tá assistindo a gente. Você vá atrás, vá registrar a sua marca e agora registrar o seu slogan, que eu já vou atrás de registrar o meu. Que bom. Marília, eu que agradeço pelo convite, pela confiança, tanto pela confiança de me chamar aqui, como de entregar esses ativos tão valiosos da sua empresa para a gente cuidar. Tá? Foi um prazer. Deus te abençoe. E sigam ela nas redes sociais, sigam o MOV, vamos participar, vamos interagir. Coloca aqui o que é que ficou mais forte para você. Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Um abraço.